Obsessão ganha do talento todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias, e aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action, estratégias em suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle, e o meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão nas suas operações. Bom, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, o que nós estamos observando aqui, né? Clara tendência de queda, tá? E aqui, ó, o que aconteceu? Houve um imbalance, né? Ou seja, um movimento que desequilibrou o gráfico em região de oferta. Tá? O que até travou aqui, pessoal. E o que o gráfico está fazendo agora aqui? Ele está tentando buscar essa região, tá? Justamente para testar ela. Tá? Mas para isso, ó, o que nós precisamos compreender? Ele está em movimento de queda, ele está fazendo aqui uma consolidação agora, né? E como que eu opero em consolidação? Simples, dessa maneira, ó, tá? Então, se eu sei que ele vai buscar a região do imbalance, né, para fazer um teste, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que operar a favor da tendência, né? Então, ele vai, faz uma tentativa de movimento comprador, para subir para a extremidade, mas nós sabemos que o alvo está logo abaixo, por isso executa essa venda. Tá? Não desaponta, né? É realmente incrível, pessoal. Então eu vou ficar de olho aqui porque eu posso pegar uma entrada de cinema aqui para vocês depois, tá? Assim que ele chegar na área aqui, ele fizer o teste, tá? Inclusive vou até deixar aqui, ó, um aviso, tá? Eu gostaria que ele me avisasse se ele fosse chegar até aqui, tá? Quero fazer uma entrada de cinema para vocês. Bom, então vamos mudar de par de moeda, vou para o euro JPY. E no euro JPY, o que está acontecendo aqui? Olha aí, momento onde o gráfico está fazendo suas movimentações. Houve um rompimento aqui, tá? Uma quebra de estrutura. Bom, ele está trabalhando aqui, ó, claramente é um canal de alta, não está bem definido por causa da falta de liquidez e da volatilidade, né? Ó, vou abrir Euro USD novamente, só para caso ele for buscar lá, tá? A região. Ó. Eu acredito que vá agora. Vamos ver, né? Se a gente tiver certo, né? Sobre a direção. Então, repare, tá? Movimento saiu em tendência, já completou o ciclo, fez um topo maior que o anterior, tá voltando de novo. Olha quanto pavio, né? Ó, ainda está consolidando ainda, né, pessoal? Aqui seria interessante já fazer uma compra aqui, executar uma compra, né? Aqui, ó, nessa área. Mas eu preciso de uma confirmação antes, tá?
Versão vendedor entrando aqui, ó. Não ficou tão claro ainda não esse movimento, tá? Não tá tão claro não. E aqui ele não vai descer agora nesse momento não. É. Parece ser um final de movimento. Parece. Então ele está em momento de quebra de estrutura. Como eu queria que esse gráfico descesse até aqui. Será que ele vai descer de outra maneira? Vamos ver. Se tiver qualquer confirmação que eu já vou entrar de uma vez, tá? Opa, 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 opa. É agora. É agora. Pronto. Vamos bater a meta agora, pessoal. Você viu que ele ficou uma briga frenética ali, né? Para poder ele trabalhar vendido. E aí tinha mais um pouquinho ainda para acontecer. Exatamente, é isso que estava faltando, né? Então, qual a nossa expectativa agora? Que pelo menos faça uma correção de venda ou engolfe, né, o movimento anterior, enfim. Mais 12 segundos, fechamento da operação. Aí, garoto. É isso aí. Respeita a operação. Perfeito. Batemos a meta, tá? Talvez agora esse movimento vai se dirigir lá para a região, né? Naquela região onde houve um imbalance, né? Então, pessoal, vamos aqui então estudar um pouquinho, né, sobre as entradas no gráfico. Bom, aqui foi uma entrada em consolidação, certo? Não acredito. Sumiu. Sempre dá esses bugs, né? Aí ele quer finalizar tarefa. Peço desculpas, tá? Sempre quando acontece esses bugs é de matar mesmo. Bom, então aqui, ó, é uma entradinha básica em consolidação, tá? Beleza? O gráfico vem, sai de região de resistência, tenta subir, não consegue, tenta descer, não consegue, tenta subir, não consegue, tenta descer. A gente aproveita e desce junto, tá? E aqui no euro
Olha, foi outra entrada no EURUSD, né? O porquê dessa entrada aqui? Né? Primeiro, temos um padrão de candle aqui, ó. É como se fosse uma estrela cadente, né? Enfim. Vamos lá. Devido a essa negação e devido ao final de movimento, eu executei a venda. Mesmo que fosse apenas uma correção, foi validado, tá? Por isso que eu gosto, né, de opções binárias. E eu falei, né, para vocês que hoje teria um bônus no final do vídeo, né? Então, para quem ficou até aqui agora, eu vou retribuir para vocês com um pouco do imbalance, tá? Imbalance. Tá? O imbalance, ele é nada mais, nada menos que um candle institucional, tá certo? Ele pode ser um candle comprador ou vendedor. Beleza? É um candle comprador e ou um candle vendedor, tá? Então, o que que acontece, né? O imbalance. Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Vou voltar lá no passado. Eu quero pegar bem aqui, ó, esse exemplo aqui, ó, para você ver, ó. Então, aqui claramente você está vendo o mercado trabalhar vendido, né? Olha só. O mercado está trabalhando vendido aqui, correto? Correto, né? Só que o que acontece aqui? O imbalance, tá? Certo? O imbalance, ele... Oh, tô escrevendo errado, errado aqui, ó. Só um instante. Então, o imbalance, ele é criado por uma instituição, né? Envolve trilhões de dólares, né, para poder movimentar esse big candle aí, né? E o que que ele faz? Ele faz um desequilíbrio na região, tá? Então, sempre quando você vê o imbalance, lembra de desequilíbrio, tá? Deixa eu colocar aqui para você, ó. Desequilíbrio, tá certo? Então, o movimento estava trabalhando vendido até que chegou numa região de oferta. A lógica é que ele continuasse trabalhando vendido, que não aconteceu, e aí houve um imbalance, um desequilíbrio no gráfico. Tá? A partir daqui, tá, esse candle institucional, ele modificou totalmente o comportamento do gráfico. Repare. Só para você ter uma ideia, tá? Olha só como que daqui por diante começa todo mundo trabalhar comprado. Aqui estava trabalhando vendido. A partir daqui todo mundo trabalhando comprado, né? Ó. E é interessante você começar a treinar os seus olhos para identificar os imbalances, por quê? O gráfico volta lá para testar aquela região, tá? Para preencher aquela região de imbalance, tá? Então, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, que de 100% desse candle, né, que é um Marubozu, né, ele tem a sua região vital, correto? A sua região vital, ela também tem a zona dela, né? Você pode ver aqui, ó, zona de região vital do imbalance, tá? E o que que acontece aqui? Quando o movimento cria uma região de suporte, aqui, vou escrever, e se dirige para a zona do imbalance, aqui do passado,
olha o que acontece com o movimento comprador. Primeiro, ele vai, solta uma ignição, depois ele aumenta o volume. Quando ele chega lá, naquela zona, né, do imbalance, olha o que acontece com a injeção financeira, diminui drasticamente. Ou seja, ele vai somente para testar ali. Então você teria um lindo de um gain aqui, ó, tá vendo? Pegando uma venda aqui, tá? Na expectativa que ele testasse só essa região. Quer ver? Deixa eu só te mostrar um pequeno detalhe. Você quer dar uma olhada se no futuro vai voltar a respeitar essa zona? Então eu quero que vocês fiquem de olho nessa zona aqui do imbalance, tá? Fica de olho aqui, tá? Eu vou apagar e nós vamos trazer o gráfico para cá. Olha aqui, sem brincadeira, tá? Vou mostrar de novo aqui para vocês, ó. Vou pegar daqui e vou puxar para cá. Olha o que aconteceu. O movimento, né? Ele já tinha testado aqui, aí ele vai, rompe, aí ele cria uma resistência aqui em cima, né? E volta em queda. Quando ele chega em queda aqui, ele entra em consolidação. E aqui, ó, primeiro ele testa a região, né? Aí o gráfico fecha aqui, né? Ele faz um fechamento bem aqui, tá? Aí ele termina de consolidar e vai para outra região, mas ele testa a região do imbalance, tá? Zona de teste. Então agora que você pegou essa dica comigo, né, de como operar aí nos imbalance, né, nos imbalance, então você pode depois analisar o gráfico, identificar, né, o desequilíbrio do gráfico e observar como o gráfico vai se movimentando e vai lá testar a região novamente no futuro próximo, tá? Essa foi a pergunta de um inscrito do nosso canal, né? Então eu vou deixar para falar aqui para falar a pergunta dele amanhã, porque eu também tenho algo muito valioso para passar para você sobre imbalance. Então, né, eu resolvi abrir esse assunto porque assim, em opções binárias a gente não utiliza o imbalance, tá? Só se tiver um momento presente ali e naquele minuto o gráfico tiver já adentrando a zona de teste, né? Como eu estava esperando que entrasse naquele momento. Mas você viu que eu fiquei esperando, eu acabei atrasando a vida de todo mundo? Em opções binárias, isso quase nem é necessário você ficar analisando os embalos, né? Porque enquanto ele está ali, né, o gráfico se movimentando após o imbalance, leva-se muitos minutos para o gráfico voltar e testar, né? Enquanto isso, a gente já teria feito um gain, né? Por exemplo, após o imbalance aqui, eu já teria feito um gain aqui, ó, sem pensar duas vezes. Tá? Não vou precisar esperar o gráfico meia hora, 40 minutos para mim fazer uma entrada. Tá? Eu teria feito uma outra entrada aqui, ó. Outro gain aqui, tá? Eu teria feito outro gain aqui, né? E assim sucessivamente. Então, em opções binárias, né, vocês vão me ver sempre entrando no gráfico e já fazendo as operações ali no máximo em 3 minutos. Só quando o mercado está muito difícil mesmo que eu vou trocar de par de moeda. Mas até em cenários difíceis, não sei se vocês perceberam, eu já entro no cenário difícil, né? Porque se me der loss, eu sei recuperar o loss. Então, é isso. Tá? Então, vou deixar amanhã para estar falando o nome desse inscrito, tá? Para agradecer ele, que ele perguntou sobre imbalance. Tá? Então, amanhã, e vou dar mais uma palhinha sobre imbalance para vocês. Tá? Tá certo? Então, resumindo tudo de forma simples e fácil. O imbalance ele é um desequilíbrio do gráfico. É um candle, né, que ele nasce ali na região de oferta, né, e ele se direciona pelo lado oposto da oferta, desequilibrando o gráfico. Ele também pode nascer numa região de demanda, né, e você pensa que vai comprar e ele acaba, né, jogando o gráfico para a região de oferta. Né? Então ele causa um desequilíbrio. Né? Mas amanhã a gente vai falar mais sobre isso, para quem ainda não entendeu direito, né? Mas de maneira simples e fácil, é isso.
Tá certo? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até mais.